gravado nos remotos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que serve mandioca na merenda. Eu sou Fabrício Brown e eu tenho um labrador. E tudo que foi dito no filme Marley e Eu é verdade. Eu sou o professor Fernando Machado e a boca do justo fala com sabedoria e sua língua explica o direito. Professor Vinícius de Almeida e Money que é good, nós não have. Gostaria aqui de agradecer todos os nossos ouvintes que semanalmente prestigiam o podcast Direito do Mato, nos enviam contribuições e contribuem com esse trabalho. Especialmente a Unigran por permitir que a gente faça essa gravação em momentos de lockdown, quarentena, tudo fechado, à distância. E também agradecer o nosso amigo e produtor, Paulo Budney, que está nesta quinta-feira santa trabalhando com a gente aqui. Muito obrigado, Paulo. E pessoal, fica aquele convite para você conhecer mais o nosso projeto Direito no Mato. Acompanhe a gente nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Acompanhe a gente lá no Instagram, no Facebook. Quer acompanhar os episódios passados e os cortes, confere o nosso canal no YouTube. E também, se você quiser ouvir, estamos lá no Spotify. E claro, se você ainda não adquiriu a sua caneca do Direito do Mato, fica aqui o nosso pedido para que você adquira sua caneca, né? E utilizando o cupom de desconto Caneca do Direito do Mato na promoção nesta quinta-feira santa, você tem um super desconto surpresa que você vai conferir lá no nosso site, né? Nosso site que está em construção. Mas se você tiver interesse na caneca, nos mande uma mensagem pelo direct que nós vamos atendê-lo prontamente. Professor Vinícius, alguém avisou o Fernando que esse episódio só vai ao ar em maio e ele está falando que a promoção só vale na quinta-feira santa. Também não tem site? Não vai mudar nada. Não faz diferença nenhuma, porque não tem site, não tem cupom de desconto e também a promoção já terá expirado, né? Fernando, eu fiquei sabendo que você andou publicando um novo livro. Sobre o que se trata essa magnífica obra? Professor Fabrício, obrigado por perguntar. Não esperava que você fosse se lembrar, mas foi publicado já pela editora Espessoto e o Paulo vai colocar na tela a imagem do meu manual de metodologia jurídica, como elaborar trabalhos acadêmicos. Esse livro foi desenvolvido pensando em você, aluno da graduação, aluno da pós-graduação, que quando precisa elaborar um trabalho acadêmico, fica ali um tanto quanto perdido, né? Igual o advogado fica agora nas audiências remotas, né? Então, para você que está aí precisando de uma luz, de um esclarecimento com relação ao seu trabalho acadêmico, fica aqui o convite para que você conheça o meu livro Como Elaborar Trabalhos Acadêmicos. Entre em contato, caso queira adquirir ou comigo ou com o Direito do Mato, para que você possa receber o livro no conforto do seu lar, né? Esse livro nada mais é do que uma forma de ajudar o aluno a redigir um trabalho acadêmico. O trabalho foi todo pensado de forma didática, com muitos exemplos, inclusive com uma estrutura de um trabalho acadêmico que pode ser utilizado tanto para monografia, quanto para teses, ou mesmo para dissertações, ou mesmo para teses. Eu fiquei muito feliz com o resultado final e eu espero que ele possa também te ajudar em sua caminhada acadêmica. Mas vamos lá. Professor Vinícius, voltando agora aqui ao nosso roteiro, né? Nós temos hoje um assunto muito agradável, muito carinhoso, um assunto aqui sobre os nossos pets, né? Sobre os nossos animais de estimação, né? O direito, como uma ciência que ela tutela os conflitos sociais e as complexas relações que ocorrem em sociedade, ele tem, evidentemente,
a necessidade aí de tratar dessas questões que envolvem a relação das pessoas com os seus animaizinhos, com os seus pets, né? E nós temos aqui algumas notícias muito interessantes para trazer aos nossos queridos telespectadores, né? E ouvintes também, né? Professor Vinícius, qual é a nossa primeira notícia? Pois é, professor Fernando. Hoje é um episódio para pai de pet não colocar defeito. A gente separou, então, como o Fernando falou, algumas notícias aqui bem interessantes sobre esse universo aí da nova roupagem ao direito dos animais. E olha só, vamos começar. Juiz condena ex-marido a pagar metade das despesas dos cães. Uma decisão da 4ª Vara Civil da comarca de Patos de Minas, Alto Paranaíba, decretou em uma ação de divórcio que o ex-marido realiza o pagamento de R$ 200 mensais para o custeio das despesas de 6 cães. A autora da ação alegou que, durante o casamento, as partes adquiriram 6 cães de estimação, o Nick, o Fred, Baby, Laika, Thor e Sharon, existindo uma forte relação afetiva. Os cães foram deixados sob sua guarda depois da separação de fato, e as despesas para a alimentação dos animais giram em torno de R$ 400 por mês. Daí o pedido de 50% desse valor. Então, foi feito então esse pedido, o juiz decretou para ajudar na subsistência do Nick, do Fred, da Baby, da Laika, do Thor e da Sharon. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, né, eu gostei dos nomes, né? Acho que os nomes foram muito criativos, né? Aqui, a minha mãe também, a minha mãe, ela possui também 6 cachorros, né? Que são a Lilica, a Paçoca, a Sushi, o Thor, o Chorão e o Alfredo, né? Então, em nível de criatividade de nome dos pets, né? Aqui, tanto a minha mãe quanto a mãe aqui do Nick, Fred, Baby, Laika, Thor e Sharon, né, estão no mesmo patamar. O legal que eu gostei é a homenagem ao Charlie Brown Jr., né? Na verdade, não, é porque ele chorava muito quando era pequeno, né? Foi por isso o Chorão. Não é por conta daquele rapaz que tinha problemas com entorpecentes. Desenvolva, Fernando. Sobre o rapaz ou sobre o assunto? Sobre o assunto, né? Bom, aqui uma questão interessante. Primeiro ponto, eu acredito que esta decisão ela não tenha sido fixada a título de pensão alimentícia, né? Não é aqui um pagamento mensal relativo à pensão, como se tivesse sido reconhecido aqui um direito de filiação, né? Então, senão seria fixado, por exemplo, 30% do salário mínimo, né? Mas nesse caso, eu entendo que seja uma responsabilidade solidária pela manutenção dos animais, estimado, então, um valor mensal com a alimentação deles, sendo comprovado, evidentemente, acredito que tenha sido que a decisão de se adotar 6 cachorros tenha sido uma decisão em comum do casal, havendo rompimento, então, do casal, nada mais justo do que as despesas serem mantidas, né? E eu posso dizer aqui que realmente 6 cachorros dá um gasto razoável com ração todos os meses. No caso aqui em especial, a notícia fala que eles adquiriram os 6 cachorros. Então, os 2 são proprietários. O que se instaurou aqui foi um condomínio entre o casal. Ou seja, eles são proprietários em comum de 6 cachorros. E o condomínio nada mais é do que a propriedade em comum. Então, nós temos aqui 2 proprietários de 6 cachorros. A regra do condomínio no Código Civil estipula que os condôminos, os coproprietários, são responsáveis na proporção dos seus quinhões a arcar com as despesas da coisa em comum. Ou seja, se a despesa dos animais gira em torno de R$ 400 mensais, os donos, cada um deles tem que arcar com R$ 200 referente a essas despesas.
A questão da afetividade aqui é irrelevante para a obrigação aqui nesse sentido, né? Então, daí a obrigação de contribuir com a manutenção da propriedade comum, já que não houve, por parte de um dos proprietários, a renúncia ao seu direito de propriedade. Eu acho que a relação da afetividade, ele é importante, porque senão o cara ia usar como argumento, joga esse cachorro fora, joga essa coisa fora, custa 400 por mês. Só que assim, eu achei legal isso que o Fabrício falou, então, que esse aqui é tratado como um instituto de direito real, essa ideia da copropriedade. Então, a gente consegue visualizar o exercício das atribuições da propriedade em cada um desses animais. E aí, tem como falar que visitar esses cachorros seria exercer o direito de propriedade? A propriedade, o direito de propriedade em si, ele envolve 4 fatores: uso, gozo, disposição e reivindicação. Então, usar é a utilização da coisa em si. Pensando no animal doméstico, né, o usar estaria justamente no convívio, de conviver com o animal. E aí nós vamos passar também por um instituto do direito possessório, a chamada composse, a posse comum da coisa. E aí a regulação de como desse convívio com o animal se dará. Então isso pode ser resolvido, sim, com a estrutura do condomínio e com a estrutura da composse, né, dentro dos direitos reais, sem necessidade de se socorrer a institutos, a utilizar de institutos destinados exclusivamente à filiação, como é guarda, visitação e alimentos. Então, o direito romano já resolvia isso há milênios atrás, com a posse comum e com a propriedade comum. Então, são conflitos possíveis de se resolver, né? Inclusive a impossibilidade de renúncia a essa propriedade comum, considerando os meios de aquisição que ela foi feita, né? E a finalidade destinada a ela, utilizando os princípios que regem todo o direito privado, como a boa-fé especialmente. Professor Fabrício, seu argumento é muito insensível, está chamando os pets aí de coisas, né? Se nós fôssemos seguir o Código Civil Português, ele criou um status jurídico diferenciado para os animais domésticos, né? Então ele ficaria num gênero ali situado entre as coisas, em sentido estrito, e os seres humanos, né? Então criaria-se ali um outro patamar jurídico para os animais, né? Reconhecendo que os animais domésticos eles têm sensibilidade e eles desenvolvem laços afetivos com as pessoas, né? Então, à luz do direito português, então já há um entendimento de que os animais não são os animais domésticos, né? Eles não seriam apenas coisas, e sim eles teriam uma regulamentação própria no Código Civil Português, né? E tanto que aí até entendo. Não, dentre os protetores de animais essa também, questão do Código Civil Português. Não, pode falar agora. Siga, Fernando. Não, até entendo essa questão do Código Civil Português e dos defensores de que os animais domésticos ou não domésticos, de estimação, vamos assim falar, porque domésticos, o gado é doméstico e as pessoas nem sempre se afeiçoam a ele, tanto que se alimentam dele, né? Os animais de estimação, as pessoas coloquem em outro patamar. Mas os efeitos jurídicos decorrentes desse, que é o cuidado, a preservação, os maltratos a esses animais, a questão de quem arcará com as defesas, o convívio em virtude de um rompimento de um laço afetivo entre os proprietários e etc., todos já eram resolvidos antes.
essa modificação de status dos animais de estimação efetivamente não modificou nada como o direito tratava, resolvia os conflitos. Você com barba e me interrompendo assim me lembrou muito o Jô Soares, né? Pode ser. E com a caneca de estilo dessa, aí sim. É verdade. O legal dessa discussão é que a gente vê a interferência, por exemplo, de uma teoria geral do direito ambiental sobre isso. O direito ambiental trabalhado aqui no Brasil, ele trabalha muito com uma ética antropocentrista, no qual o ser humano, né, ele é o centro dentro do mundo. Então, o mundo ele precisa servir ao ser humano. Enquanto a gente consegue observar, até no direito europeu, um novo olhar sobre o direito ambiental, saindo da visão antropocentrista, indo para uma visão mais ecocentrista, onde ele reconhece os animais como sujeitos de direitos e até o próprio planeta, a própria natureza como um sujeito de direito. Então, isso parece uma espécie de reflexo de uma nova onda do direito ambiental. Só que eu fiquei pensando, então, nesse divórcio, será que caberia a possibilidade do cara vender a parte dele, dos cachorros? Vender para o Ele cônjuge? Poderia vender. A propriedade em comum, ele pode oferecer a venda sem nenhum problema. Desde que seja dada a preferência ao proprietário em comum para a sua aquisição. Porém, a gente cai numa seara onde, pelo princípio da boa-fé, essa não só a indivisibilidade, que é da natureza da coisa, mas a inalienabilidade surge da natureza do negócio jurídico estabelecido entre eles. Ninguém adquire entre duas ou mais pessoas um animal de estimação para que depois venha renunciar, ou melhor, venha a vender a sua parte. Se estivéssemos falando de um automóvel, de um touro reprodutor, que é muito comum as pessoas adquirirem em condomínio, um touro reprodutor para colherem os frutos ali do produto da venda, é possível vender, os condôminos oferecem o preço, adquirem, ou um terceiro vem adquirir pagando o preço da oferta, respeitado o direito de preferência. Porém, nesse caso, a inalienabilidade, acredito eu, ela estaria na essência do negócio jurídico feito no momento da aquisição. Então, não seria possível vender o quinhão dele. E aqui, professor Vinícius, nós temos também um fundamento teológico para esse antropocentrismo no que se refere às relações entre homens e animais, né? Ali, Gênesis capítulo 1, 26, vai dizer, né, que Deus criou o homem e que ele domine os peixes na água, os répteis e os animais domésticos, né? Então, há aqui um argumento, um fundamento bíblico para que haja uma relação aí de centralidade na figura do homem em relação aos animais, né? Evidente que essa ideia ela já vem sendo bastante discutida e refutada por autores mais recentes, que colocam os animais como sujeitos de direito nas relações jurídicas, né? Até aqui algumas legislações na Índia, na Colômbia, em alguns países, já colocam até mesmo elementos da natureza como possíveis sujeitos de direito, né? Rios, florestas. Então, há de certa forma uma tutela processual, o que equipara, então, esses elementos da natureza como sujeitos de direito para fins de proteção ambiental. Mas esses autores, Fernando, você há de concordar que não se equiparam ao autor sagrado. E perante o autor sagrado, jamais com jurisdição no reino dos céus. Por mais que aqui na terra queira fazer os seus direitos, o homem, aqui ele ainda, os animais estão aqui para servir. E essas teorias aí que fogem ao antropocentrismo, elas não... Correto, né? Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará, né? E aí o professor Vinícius não pegou a referência, né? Bom, uma coisa certa, nesse caso aqui, então está contrariando esse entendimento, porque no final das contas o cara está servindo os cachorros agora.
200 por mês. Ele é dono, né? Ele é dono dos animais, ele tem que arcar com os animais. Quando adquiriu, levando em consideração a boa-fé dos negócios jurídicos, né, que rege todas as relações, lá do artigo 113 e 421 do Código Civil. Então, ele era sabedor das suas obrigações. E se espera que o proprietário, em comum da coisa, arque com as despesas que ela mesma gere. Uma pergunta que eu tenho sobre esse tipo de caso também, só para a gente já encerrar esse assunto, é o seguinte: isso aconteceria se o animal fosse um peixe? Aconteceria também a mesma coisa? Teriam essa preocupação em querer dividir as despesas? Se fosse que outro animal dá para domesticar? Qualquer cobra? Animal. Se fosse uma cobra de estimação, pode ser, né? A não ser igual aquele rapaz. Hã? Professor Vinícius, tem um rapaz de Brasília. Nunca tentei. Nem tive interesse. Mas teve um rapaz em Brasília que tentou domesticar uma cobra, foi picado pela cobra e não sei o que, e acabou sendo preso, né? Nesse ponto, a sua dúvida é uma dúvida relevante, professor Vinícius, pelo seguinte motivo. As teorias que envolvem proteção de animais, elas são assim, eu entendo que muitas delas elas têm validade científica para fins de pesquisa. Eu sou a favor de leis que aumentam penas, por exemplo, para maus tratos, mas algumas dessas correntes, elas são, de certa forma, discriminatórias com relação a alguns animais. Por quê? Porque os animais de estimação, gatos e cachorros, eles acabam ocupando um lugar de maior destaque nessas teorias. Então, é muito mais fácil ser procedente uma ação que envolva um cachorrinho de estimação do que, por exemplo, um animal que não tenha, talvez, tanto status nas relações sociais urbanas, né? Então, aí acaba que tem uma aqueles peixinhos beta, sabe? Apesar de uns aquáriozinhos. Mas aqueles peixinhos lá não daria nem o tempo do juiz despachar inicial. Do julgado. Aí acho que o processo brasileiro não seria viável, daria perda de objeto aí antes do juiz despachar inicial. O processo brasileiro viola o direito ambiental. Cachorro move ação judicial contra agressor e assina processo com a digital da própria pata, no Ceará. Um cachorro está movendo um processo contra um agressor com direito à assinatura com a impressão digital da própria pata incluída nos documentos. A ação por danos morais, que solicita indenização de 30 mil, foi elaborada em nome de Beethoven, com relação a um caso ocorrido na localidade de Lagoa Seca, zona rural de Granja, no interior do Ceará. O documento pede a punição do agressor que atirou no olho direito do animal, né? Então, esse caso chamou atenção, porque ali nos documentos protocolados nesta ação judicial, a petição inicial é assinada tanto pelo advogado, que representa o animal, e o animal também, ele assinou, né? Ele assinou a petição inicial através da digital da sua pata, né? Achei muito interessante muito criativa, né? A alternativa do advogado de fazer com que o animal assinasse ali a petição inicial. O advogado, ele explicou que se trata, que o objetivo era justamente chamar a atenção em relação à causa animal, né? A proteção dos direitos dos animais. Cara, esse eu seria suspeito, hein? Nesse sentido aqui, ele queria, na verdade, jogar para a torcida e aparecer, né? Porque ele assinou como advogado, como proprietário do bicho, como advogado, e colocou no finzinho da petição também a pata do cachorro. Ele quis utilizar disso, eu acho, como
forma de comover, às vezes, o juiz, né? Eu acredito que hoje ainda o animal não tem a legitimidade ativa, a não ser o que as pessoas hoje, erroneamente, ao invés de proprietário, chamam de tutor do animal, para propor a indenização, né, em relação à coisa. Mas fica bonitinho, né? Aparece na foto, sai notícia. Então isso é mais para sair no Instagram, né? Eu seria suspeito, cara. Eu tive um cachorro chamado Beethoven, então fiquei sensibilizado com a notícia. Por mim, eu inovaria aqui, eu julgaria com base na Constituição Portuguesa e, não aceitaria a preliminar de legitimidade. Eu também já tive um cachorrinho chamado Beethoven, né? Ele veio lá de Mambaia para Dourados comigo, quando nós fizemos aquilo que é chamado êxodo rural, né? O advogado, ele se fundamenta no decreto 24.645 de 1934, que diz no seu artigo 2º, parágrafo 3º, que os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais, né? Então, usa-se esse decreto para explicar aí a possibilidade de um animal, por exemplo, ser um sujeito processual através da assistência de um representante, né? Então, há um fundamento jurídico, também um fundamento legal aí para a propositura desta ação, né? O que não foi explicado, e eu fiquei na dúvida, é que se o valor, né, os 30 mil pleiteados a título de danos morais, se eles seriam revertidos ao cachorro, né? Por exemplo, para o custeio de algum tratamento, ou para que assegurasse ali condições mais dignas para esse animal ao longo da vida, né? Que daí seria realmente interessante. E se fosse destinado ao animal, né? Como quem iria gerir isso? Porque até agora eu acredito que Beethoven não tem a noção de controle financeiro, de poder sacar, por mais que já consiga assinar uma petição inicial, mas eu acho que Beethoven não tem como manusear essa questão de saber ir na loja, escolher a ração, ele conseguiria, mas pagar ela no débito, no crédito, em dinheiro em espécie, como que ele faria isso? Qual a melhor aplicação ele faria desses recursos econômicos? Então, assim, continuo com a minha opinião, que é uma ação bonitinha, né? Mas é isso. E eu acho que vocês dois assistiram o mesmo filme para ter cachorro com o mesmo nome, é isso? Né? Não só o filme, como toda a franquia, pô. Eu, na verdade... O Beethoven, os filhos do Beethoven e os netos do Beethoven. Quem mora lá em Mambaia não tem muita ideia também para colocar nome em cachorro, né? Então é mais ou menos sempre repetido, né? E assim, aposto que o Beethoven de vocês não era o São Bernardo, né? Não. O meu era São Bernardo. Se fosse São Bernardo, não seria chamado Beethoven, seria o Príncipe Charles, porque é um cachorro caro do caramba. Só que é interessante isso que o Fabrício falou, isso aí foi uma má oportunidade de poder levar à discussão um assunto que pode gerar um bom debate, essa questão uma nova forma de proteção em relação ao animal. Fez uma coisa assim totalmente midiática, né? Mas desejo melhoras aí ao Beethoven. Deve ser muito ruim levar um tiro. E eu desejo que a pessoa que agrediu ele seja condenada e ele seja condenado criminalmente na lei sanção, que aumenta a pena de maus tratos para animais domésticos, né, animais de estimação, e que também ele seja condenado nessa ação e ele tenha que pagar aí a indenização para o Beethoven, né? Somos todos Beethoven. Porque a lei modificou, na verdade, o artigo 2, incluindo um parágrafo, né, da lei de crimes ambientais, que é praticar ato de abuso, maus tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E aí coloca lá a pena de 3 meses a 1 ano e multa. E ainda coloca aquilo que o Fernando falou, uma discriminação, né? Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Então, assim, se você tem um calango de estimação, por mais que se você conseguir pegar um calango e domesticá-lo, né? Então não terá esse acréscimo. Os maltratos criminalmente já são punidos, e aí a questão da indenização cabe ao proprietário do animal, né? Então, foi mais para aparecer nos sites de notícia mesmo que a pessoa ingressou com essa ação. Professor Fabrício, vamos para a próxima notícia, então? Para você seguir o roteiro, o silêncio é uma deixa, assim, para você seguir o roteiro. Então, vamos lá para a próxima notícia, que sou eu, né? Guarda compartilhada de cachorro. Entenda como funciona. Embora a guarda compartilhada de pets ainda não seja regulamentada, graças a Deus, já é possível recorrer à vara de família, graças ao capiroto, quando não há acordo entre os dois lados. No momento da decisão, o juiz leva em conta a questão afetiva e pode determinar a guarda compartilhada, estabelecendo o tempo que cada um pode ficar com o pet. Isso de acordo com a disponibilidade dos dois tutores, melhor, proprietários. Além disso, a guarda compartilhada canina também está condicionada à divisão das despesas com o cachorro. Aí, vocês colocaram para mim ler essa notícia como sofrência, né? Já que eu acabei de falar logo no início que o direito de família não pode ser utilizado para essas questões que envolvam animais, porque eles não são da família. A família não é composta por animais, por mais que existam laços afetivos, assim como eu tenho laços afetivos com os meus animais de estimação aqui. Eu tenho um labrador e tenho uma gata que apareceu do nada aqui em casa. Acho que alguém se desfez do maninhado e largou um filhote aqui em casa e já virou da casa aqui a compor essa aglomeração de pessoas. Porém, contudo, entretanto, todavia, deveria ser resolvido como é possível ser resolvido pelas regras do condomínio e da composta, e sem utilizar por analogia institutos da guarda compartilhada que estão destinados aos filhos. Essa notícia é a sua cara, professor Fabrício. E eu desejo do fundo do meu coração que um dia uma pessoa, um milionário, busque o seu escritório para contratá-lo para fazer a guarda compartilhada de um pet, né? E oferecendo ali honorários vultuosos, né? Eu gostaria de saber como você reagiria nesta situação. Sensibiliza com a questão. Eu gostaria que as suas palavras se concretizassem, porque aí a questão é outra, a questão é econômica. A minha opinião pouco importa daí. Mas me convide para essa audiência. Eu adoraria vê-lo defendendo a guarda compartilhada de um pet, né? Mas vamos lá. Essa notícia, ela foi tirada, evidentemente, de um site que estabelece, de um site ali que é voltado para as pessoas que são, das pessoas que têm aí o interesse, né? Ela é uma notícia, ela não tem cunho jurídico muito, assim, tecnicamente fundamentado, né? Então, assim, não é uma notícia de um blog, mas é uma notícia realmente interessante, né? O que nos dá a entender que existe uma grande procura ou um grande interesse de pessoas que, eventualmente, numa situação de separação ou de divórcio, elas buscam a entender como ficaria a questão dos seus pets, né? Aí nós temos duas questões aqui também que nós poderíamos separar, né? Correndo o risco de ser um pouco insensível, mas nós teríamos situações em que as pessoas realmente buscam a tutela em comum dos seus animais, que a época da coabitação era ali
era um membro dessa família, então, que está em processo de desfazimento, mas eu também fico pensando que muitas vezes aquele cônjuge que não quer a separação, ele busca de todas as formas possíveis encontrar um jeito de incomodar o parceiro que quer a separação, né? Estou certo, professor Fabrício, professor Vinícius? Vinícius, eu peço vênia para que Vossa Senhoria se manifeste. Eu não entendi o que ele falou. Você não está prestando atenção no nosso colega? Professor Vinícius, eu perdi no meio do caminho. Eu falo assim, é utilizado para atacar um dos cônjuges. Eu pensei que ele ia falar da outra notícia. Eu falei, onde se encaixa na outra notícia isso? Não, eu estou saindo do âmbito jurídico, indo para o âmbito das emoções humanas. A questão é que realmente, Fernando, as pessoas podem utilizar os pets, assim como algumas pessoas utilizam os filhos, no caso de alienação parental e tudo mais, para tentar prejudicar o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou companheira, não é? Utilizando, aqui não nesse caso dos filhos, mas dos animais de estimação. Então, é normal nós nos afeiçoarmos pelos nossos animais de estimação e querer o convívio, o vínculo. E a utilização dessa vedação do convívio, da visita, de estar com o animal, né? Porque nós sabemos que é saudável desde a tenra idade, da infância ao longo da vida, que a pessoa conviva com animais. As crianças, por exemplo, é importante ter um animal de estimação para saber da fragilidade da vida, saber conviver com a perda, com a morte, né? Porque os animais tendem a não ser que a pessoa tenha para criar um papagaio ou uma tartaruga, né? Mas eles morrem antes do que a gente. Então, a importância disso, e algumas pessoas se utilizam e podem se utilizar também desse instrumento para querer punir o ex-companheiro, fazê-lo sofrer, né? Exemplificando isso aí, seria mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que um casal divorciou-se, foi estipulada a guarda compartilhada canina, e esse termo é muito bom. E aí o cônjuge que tem a posse do animal vai e faz aniversário de 1 ano do cachorro. Aí contrata um salão, contrata um fotógrafo para tirar foto, se é fotógrafo vai fazer isso, né? Contrata todo um evento para fazer uma celebração de aniversário. Caberia, então, por exemplo, o outro cônjuge, que seria proporcional, exigir que o outro cônjuge arcasse também com uma parcela dos custos do aniversário do pet? Isso aí geraria essa dúvida. Será que está fazendo isso para realmente agradar o cachorro? Se o cachorro está mais satisfeito de andar na rua já é o suficiente? Ou isso é para atacar o patrimônio do ex-cônjuge? Olha, sobre festas de 1 ano de idade, eu tenho uma opinião formada. Seja para cachorro, seja para a criança ou filho, é para agradar a mãe e o pai e jamais a criança ou o cachorro. Porque ambos não irão lembrar do que aconteceu naquele dia. Então, isso não quer dizer que é para a criança. É só para tirar foto e agradar os pais ali ou os proprietários do animal. Então, a guarda compartilhada, vamos pensar que guarda compartilhada. A guarda compartilhada não é você dividir o tempo de forma equânime. É você cuidar do animal aqui, tá? Como se estivesse casado ainda. Todas as decisões serão tomadas em conjunto. Quando que vai tomar vacina, qual é o veterinário que vai frequentar, a tosa, se vai fazer festa, se não vai, qual é a ração, se vai fazer terapia para cachorro, se não vai. Isso é guarda. Tá. Isso é guarda compartilhada. Fora isso, não é. Então, mas me dói falar isso agora, foi uma sofrência. Professor Fabrício, eu não ganho R$1
pelo podcast Direito do Mato. Mas vê-lo explicando guarda compartilhada canina, hoje para mim foi de um valor inestimável. Professor Chegou Vinícius, até melhorar o áudio dele. Concorda com a explicação do professor Fabrício? As decisões, então, da guarda compartilhada canina têm que ser tomadas em comum, né? Então, por exemplo, você... Eu cheguei até a achar que ele estava defendendo. Eu também, por alguns instantes, eu imaginei o professor Fabrício aí defendendo a guarda compartilhada canina. Mas vamos lá. Enquanto o professor Fabrício recupera o seu acesso, eu acredito que a defesa dele foi algo tão surpreendente que a sua internet até caiu, né? Ali ao defender a guarda compartilhada canina. Mas vamos lá, então, para a próxima notícia. Eu sou um pombo na rede lá, no poste dele. Vamos lá. Grupo de gatos vira-latas ajuiza ação contra a construtora em Salvador. Um grupo de 23 gatos está no polo ativo de um processo contra 2 construtoras de Salvador, na Bahia. Na ação, cada um dos fatos pede uma indenização de 10 mil por danos morais e a condenação das empresas para que arquem com o custo da sobrevivência dos bichanos. Eles são representados judicialmente por uma guardiã. As 2 empresas estão construindo um prédio no local onde o grupo de gatos estava alocado. O juiz também, esse ponto eu achei importante, né? O juiz também afirmou que as partes estão bem intencionadas e marcou uma audiência de mediação para o próximo dia 5. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que você intima os 23 gatos para que eles participem dessa audiência de mediação, né? O que é que você acha, professor Vinícius? Eu acredito que nesse caso vai ter que exigir que os gatos, pelo menos, eles trabalhem de uma forma organizada, né? Cria, quem sabe, uma associação onde possa ser encontrada para intimações ou então outro tipo de comunicação processual. O gato é um animal que normalmente ele não colabora muito com ninguém, né? Ele tem a sua vida isolada do mundo, ele vive à revelia de qualquer pessoa, e eu fiquei pensando como é que esses gatos, né, poderiam comparecer para essa audiência de mediação, né? Sobretudo agora que o Poder Judiciário está trabalhando na modalidade remota, né? Então os gatos não compareceriam ao prédio do fórum, né? Eles teriam que participar dessa audiência aí através dos meios remotos, né? Professor Fabrício, como está o seu sinal? Tudo certo por aí? Não, o sinal tá bom, mas tinha um 011 arrombado me ligando aqui, atrapalhou tudo. Eu já peço agora para o Paulo que providencie um corte daquele trecho em que você explica, professor Fabrício, a guarda compartilhada do PET, para que eu possa divulgar aos nossos alunos, né? Eu tenho certeza que eles vão adorar ali aquele trecho. Sem pegar o contexto anterior, né? Não, sem o contexto, só esse trecho editado, né? Mas nesse caso, será que a gente pode falar que é uma ação, um processo coletivo envolvendo animais? Eu acredito que é uma ação individual, né? Com um litisconsórcio ativo, né? Porque não é uma ação coletiva, porque na verdade são interesses individuais dos gatos, né? Mas aí, em virtude da quantidade de gatos, né? Eles ingressam, e por ser o mesmo fato e o mesmo pedido, eles ingressam em litisconsórcio, né? Se bem que essa ação não pode demorar muito, né? Porque se ela começar já com 23 gatos, né? E ela demorar uns 2 anos, já serão uns 78 gatos, né? Já vai... Se bem que os gatos menores também não precisarão figurar no polo ativo da demanda. Nesta ação, a guardiã
dos gatos, ela invoca o mesmo dispositivo, né? O decreto 24.645 de 1934. Esse decreto ele chegou a ser revogado em 1991, mas ele ainda subsiste, os seus efeitos ainda subsistem por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? Então aí é que a gente explica que o direito você nunca aprende ele todo, né? Você sempre tem uma forma de aprender um pouco mais sobre o direito, né? Um decreto de 1934 para que animais possam ajuizar ações, que ele já foi revogado, mas ele ainda está em vigor por conta de uma decisão do STJ, né? Esse ponto é muito interessante, né? Essa é a prova aí de que o brasileiro ele só não domina o mundo porque ele tem medo de perder o auxílio emergencial, né? Só tem um negócio, se os gatos são vira-latas, por que elas se apresentam como guardiã, se é de rua? Que já começa a questionar as coisas. Mas por que essa sua discriminação contra os gatos apenas porque eles são gatos vira-latas? Que eles não podem ajuizar? Onde está o acesso à justiça? Não, onde está, na verdade, o interesse da guardiã. Se é gato de rua, por que ela está aparecendo falando que é guardiã, se está na rua? Ou ela também... Aí fica o questionamento. Teria que ser o Ministério Público, né? Ou então a sociedade protetora. Aí ficou meio dúbio esse negócio aqui. Mas, pelo jeito, a intenção foi boa, né? Não, a ideia foi interessante, né? Tanto esta ação quanto a do cachorro Beethoven são ações que eu vou acompanhar porque eu quero ver o desfecho desta ação. Mas vamos lá, professor Vinícius, qual a nossa última notícia do dia? Então, para continuar iluminando esse tema aqui de direitos dos pets, olha só essa notícia que aconteceu, só que agora nos valendo do direito comparado. Galo de rinha mata dono à facada e recebe proteção policial na Índia. Um homem de 45 anos foi morto pelo próprio galo de briga. Ih, rapaz, tá no Gala Sats... Deu para entender. Acabou sendo esfaqueado na virilha por uma lâmina que ele havia prendido na ave. O caso aconteceu na semana passada na Índia. O galo está sob custódia protetora da polícia do estado de Telangana, conforme informou o site de notícias Times of India. Desde 1960, a rinha de galo é crime na Índia. A pena pode chegar até 2 anos de prisão. Crime não compensa. Fiquei surpreso por ser crime proibida a rinha de galo na Índia. Achei que é um dos poucos países que ainda mantinham essa cultura, essa tradição. O indivíduo que ele submete animais a agressões ali forçadas por diversão, ele merece, né? Esse indivíduo ele merece o inferno com todas as forças, né? E no caso desse indiano que fazia isso, só tenho a dizer para ele bem feito, né? Bem feito, que ele esteja, eu não sei exatamente qual seria o inferno da Índia, mas que ele esteja aí no inferno hindu sofrendo, né? Aí porque pela maldade que ele fazia com os animais, né? Da mesma forma que no Brasil nós temos ainda, infelizmente, pessoas que aí obtêm ou diversão ou ganho financeiro através dos maus tratos, tanto de galos, quanto de cachorros, quanto de outros animais. Outros seres. Aqui nesse caso, ele colocava, é praxe em algumas rinhas de galo para aumentar ali a questão da porradaria, né? Da briga, da discussão ali, da briga dos galos, para deixar mais emocionante, eles colocam na espora do galo uma lâmina, porque o galo se defende com a espora dele, né? Então colocam uma lâmina. Então uma espécie de espora mesmo. Então ali colocam ali uma lâmina afiada para o galo, quando atracar o outro, conseguir matar, né? E aí foi esse o caso. Ele foi recolher o galo e o
o Galo deu uma esporada nele e cortou bem ali a veia da virilha dele e ele morreu de hemorragia. Como diríamos lá em Mumbai, né? Foi na veia artéria, né? E aí ocorreu a hemorragia que levou à morte. Exatamente. Pois é, George Orwell ficaria muito contente com essa revolução aí dos bichos. Puta, a piada foi péssima, mas o momento pede. Foi. Não, Mas assim, aqui, valeu a referência pop, mas foi horrível. Foi, não, mas se estivéssemos falando de porcos, aí a compreensão seria melhor. Verdade, realmente. Mas valeu a tentativa, professor Vinícius. Não desanime e continue tentando. Mas olha só, trabalhando com a ideia de que o animal seja sujeito de direito. Então, o nosso amigo aqui, que gosta de rinha de galo, ele foi colocar a lâmina lá no animal, aí o animal acabou revidando, vamos dizer assim, e enfiando a lâmina na virilha dele. Seria uma espécie de, pensando o animal como sujeito de direito, seria legítima defesa? Legítima defesa eu putativa. acho que o animal, ele por instinto, ele se defende de qualquer agressão. E ele deve ter aproveitado ali o momento adequado, que ele estava armado, para que a legítima defesa dele fosse eficiente nesse caso. Isso aí, cara, tá certo, Galo. E o ponto interessante é que o Galo ele recebeu proteção policial, né? Ele foi recolhido pelas autoridades e ele foi mantido na delegacia aguardando ali o final da instrução desse inquérito, né? Talvez para depois virar galinhada, né? Para depois virar a janta dos polícia, né? Certeza. Triste fim do Galo. Essa piada foi do mesmo nível da do professor Vinícius, mais ou menos, né? Ali no mesmo patamar. E pior que essa piada aí, provavelmente é o que aconteceu mesmo. Ué. Só revelando o futuro do Galo lá. Bom, pessoal, mas então esse é o episódio de hoje. Essas notícias que a gente pode trazer nessa temática nova do direito em relação ao direito dos pets, tanto em âmbito civil como também em âmbito penal. Fica aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento por você que acompanha o nosso projeto Direito do Mato, e é por causa de você que a gente consegue evoluir mais e mais e mais. Também o agradecimento sempre importante à Unigran em permitir conceder esse espaço, inclusive aqui digital, online, para a gente poder continuar o podcast, e a ajuda sempre única do Paulo, que é o mestre aqui dos bastidores que faz esse projeto andar. Irmãos e irmãs, o direito do mato não conhece barreiras jurídicas de decretos ou de regulamentos municipais ou estaduais e não conhece barreiras geográficas, quando o nosso objetivo é levar mais um episódio humildemente à vossa residência, para que você possa aí ter um pouco de informação jurídica, eventualmente um pouco de humor, exceto quanto a algumas piadas que nós tentamos fazer aqui, mas o nosso objetivo é sempre esse. Para que este projeto continue alegre e confiante na esperança da salvação, nós pedimos que você nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e, sobretudo, para que você se inscreva no YouTube e acompanhe ali sempre que forem publicados tanto os cortes quanto os episódios na íntegra. Meus amigos, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.